Muito bem. Tenho muitas coisas para dizer-vos. E aqui não é mais aula. A aulinha acabou. Eu gostaria de falar para vocês como um irmão mais velho, que já passou uns bons pedaços e que vê os seus irmãos mais novos chegando. E o tema desta palestra é a vida do padre. Coisas bem práticas, alguns temas. Cada tema desse mereceria uma palestra, mas não é possível. Senão nós vamos ficar aqui as férias inteiras e vocês não querem isso, obviamente. Mas como viver uma vida de padre? Primeiro tema que eu gostaria de abordar, a palavra de Deus. Pode anotar aí? Esse é o primeiro tema, palavra de Deus. Gente, o que nos segura como padres é a palavra de Deus. A igreja todos os dias nos faz recitar o Salmo 94, 95 e diz assim: Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Hoje, oxalá, quem dera, eu, padre, hoje ouvisse a sua voz. E nós precisamos de uma palavra cotidiana. Nós precisamos de um encontro cotidiano com Deus. Porque eu devo dizer o seguinte: a oração propriamente cristã é caracterizada sobretudo pela escuta. A escuta. Um coração capaz de escutar Deus que me fala. E nós temos que escutar Deus todos os dias. Talvez o que descreva melhor o coração de um padre é a expressão do Deuteronômio: um coração que escuta. Lev sameach. Um coração que escuta. Coração ouvinte. O padre tem que ser capaz de escutar Deus. E sendo capaz de escutar Deus, será possível viver uma vida sadia, ou pelo menos uma vida que busca a saúde. Vou dar um exemplo. Isso é só um exemplo. A maior parte das nossas dificuldades no celibato nascem numa realidade chamada fantasia. Porque o principal órgão sexual é o cérebro. E a gente termina fantasiando, criando um fantasma de uma realidade que não existe. Não sei se vocês já se apaixonaram na vida de vocês. Eu nunca namorei, mas eu já me apaixonei. E já me apaixonei depois de padre. E digo para vocês, é a moléstia dos cachorros e a gota serena. É uma desgraça. Porque a paixão que entra facilmente não sai facilmente. Não sai facilmente. E a paixão é uma realidade muito mais da fantasia do que da realidade. Sabe por quê? Porque como padre, a maior parte das vezes, você como padre leva uma vida reservada. Eu espero que leve, porque senão o seu celibato não vai dar certo. Como você leva uma vida reservada, o convívio que você tem com mulheres é limitado. E você tende a idealizar. Você tende a fazer um ideal que não existe. É aquilo que dizia o Tolkien para o filho dele, o Christopher. Meu filho, as mulheres não são deusas, elas são companheiras de naufrágio. Mas é necessário uma palavra de Deus
que me tire da ilusão. Vejam, a fantasia é uma palavra errada. É uma palavra, nem toda fantasia é uma palavra errada, mas digo, a fantasia que cria problema no celibato é uma palavra errada. É uma palavra perversa, é uma palavra que destrói. E você só pode combater a palavra que destrói, que está dentro de você e que está te destruindo, com a outra palavra, uma palavra que dá vida e que mata aquela palavra que destrói. Ou seja, em palavras muito simples, o navio da nossa fantasia deve arrebentar contra o rochedo da palavra de Deus. Todos os dias, o rochedo deve estar lá. E a nossa fantasia deve bater contra esse rochedo. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. E aí, gente, não existe urgência espiritual maior para um padre do que a Lectio Divina. O que quer dizer isso, Lectio Divina? Quer dizer leitura orante da palavra de Deus. Deixa eu dizer bem claro, eu espero que você seja muito fiel à liturgia das horas. Mas se você não conseguir fazer sua Lectio Divina dentro da própria liturgia das horas, como por exemplo no ofício das leituras, não é? É uma possibilidade. Mas se você não conseguir fazer sua Lectio Divina dentro da própria liturgia das horas, e se o seu tempo de oração está curtinho naquele dia, se você tiver que escolher, o conselho que esse irmão mais velho dá para você é o seguinte: prefira a Lectio Divina. Prefira o contato com uma palavra que desmascara você, que desmascara as suas idolatrias. Muita gente vem elogiando e dizendo: ai, Padre Paulo, como o senhor prega bem, Padre Paulo, que beleza, que maravilha, como que faz para pregar assim? Receita mágica. Não é mágica, mas a receita é esta. A palavra que toca o coração é uma palavra que passou pelo coração. Se a palavra que você vai pregar não passou pelo seu coração, não irá tocar o coração de ninguém. E deixa de ser bem claro, todo mundo nota, até as velhinhas do apostolado. Todo mundo nota que o padre leu um belo comentário na última revista litúrgica. Mas esses comentários de homilia são a coisa mais pavorosa que existe na face da terra, porque é a delegação. Você está delegando para um outro aquilo que é a função principal da sua vida ministerial, que é fazer a sua Lectio, ouvir a palavra de Deus e transmiti-la. Se você não fizer a Lectio, se você não ouvir a palavra de Deus, se Deus não tocar o seu coração, que raça de ministro é você? É como se você fosse um gravador. Padre Paulo fez a Lectio Divina dele, você grava a palestra dele e você coloca lá todos os domingos a homilia de um outro para ser escutada. O padre que não prepara suas homilias pela leitura orante, real, verdadeira, profunda da palavra de Deus, está desistindo daquilo que há de mais importante na sua vida ministerial. Não larguem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela desmascara. A palavra de Deus, ela nos desconcerta. Eu sou a sogra de Pedro que foi curada na noite passada. Então você vai e pega aquela palavra e aplica para você. Eu sou o cego, eu sou o leproso, eu sou o endemoniado, eu sou o vendilhão do templo, eu sou tudo. Se coloque dentro do Evangelho. Porque nós padres, e eu falo de mim, eu estou falando do meu pecado, não estou apontando o dedo para ninguém, a não ser para mim mesmo. Nós, padres, temos a mania de ler a palavra de Deus pensando: o que é que eu vou dizer para eles? O que é que eu vou dizer para eles? O que é que eu vou dizer para eles? Se eu viesse para esse renascem, angustiado, e dizendo: o que é que eu vou dizer para eles? O que é que eu vou dizer para eles? O renascem certamente só poderia ser um fracasso.
Mas quando você vai para uma pregação e você diz, qual é o tema? O tema é esse. E o tema é uma palavra de Deus, não pode ser outra coisa. E você ora. E você mergulha naquela palavra. Primeira abordagem do tema desse Renascem, para que todos sejam aperfeiçoados na unidade. Me coloco debaixo da luz dessa palavra e eu vejo a minha falta de unidade interior. E daí sai uma pregação. A palavra que toca o coração é a palavra que passou pelo coração. Então, é importante, gente, que nós não deixemos de lado a palavra de Deus. E isso é tão fundamental dentro da espiritualidade da renovação carismática. Mas não é apanágio exclusivo da renovação carismática. A espiritualidade da igreja é assim, na palavra de Deus, centrada na palavra de Deus. Ela é importante. Você quer se livrar de uma paixão? Gente, não tem coisa melhor do que a palavra de Deus que vai jogando na sua cara a idolatria. Jogando na sua cara e te inquieta e não te deixa em paz. Deus inquieta. Deus, você pode tentar fugir dele, ele corre atrás de você. Entende? É importante que nós ouçamos diariamente a palavra de Deus. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. São Paulo, não me lembro direito o versículo, mas é capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, quando São Paulo está lá na comunidade de Éfeso, e São Paulo vai morrer. Ele sabe que ele vai para Roma, e ele diz para os efésios, vocês nunca mais vão ver o meu rosto. E o povo começa a chorar as pitangas. Ai, meu Deus do céu, nunca mais vão ver São Paulo. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Então esse clima de testamento espiritual, nunca mais vão ver o meu rosto. E São Paulo, um apóstolo que morre e que vai deixar os seus sucessores tomando conta da comunidade, diz assim para os presbíteros de Éfeso: eu entrego vocês para a palavra de Deus. Vejam, ele não diz o que nós talvez diríamos, olha, eu entrego a palavra de Deus para vocês. Toma conta da palavra de Deus. Ele diz o contrário. Ministros, presbíteros, seminaristas, eu entrego vocês para a palavra. Ela vai tomar conta de vocês. É a palavra quem vai tomar conta de nós. Esqueça da palavra de Deus, o seu ministério vai por água abaixo. A palavra vai tomar conta de vocês. Portanto, oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Você diz, mas padre, eu não sei ler direito a palavra de Deus, eu não sei. Bom, se você não tem possibilidade, então deixa eu dizer para vocês uma coisa que tem me ajudado muito espiritualmente nos últimos tempos. Uma joia preciosa e um dom da graça de Deus. A Bíblia do Peregrino. Se você já visitou as notas de rodapé da Bíblia do Peregrino, são de uma inteligência espiritual extraordinária, porque é a palavra de Deus comentada pela palavra de Deus. É o melhor método. Se você não tem dinheiro para comprar o catatal, que é a Bíblia do Peregrino toda, compre pelo menos o Novo Testamento, que é mais baratinho, capinha cristal. Não estou ganhando dinheiro para fazer essa propaganda. Mas é importante porque a Bíblia do Peregrino tem notas que não são só científicas, são científicas também, porque o padre Alonso Scherkel foi professor no Pontifício Instituto Bíblico de Roma durante anos, é um verdadeiro patriarca, já falecido, espanhol,
jesuíta, grande estudioso da palavra de Deus. Mas é interessantíssimo porque ele, se você pega o Novo Testamento da Bíblia do Peregrino, é interessantíssimo porque ele é especialista no Antigo Testamento. Então o que é que ele faz? Toda hora ele está colocando paralelos do Antigo. E é de uma inteligência espiritual imensa. Porque aquilo dá nova vida ao texto do Evangelho. Você pega o texto do Evangelho e ele diz, uma situação semelhante se vê, não vai servir para nada. Mas se você ler a nota e for atrás daquele numerinho, aquilo é capaz de inspirar uma reflexão diferente daquela palavra. Então é um conselho, não estou dizendo que é a salvação. É um conselho para inspirar a sua Léxio Divina. A mim tem ajudado muitíssimo a Bíblia do Peregrino. É evidente que não é a tradução oficial da CNBB, é evidente que não é uma tradução litúrgica, eu estou aconselhando isso para a sua devoção privada, para que você faça sua leitura orante, para poder transmitir isso ao santo povo de Deus. Muito bem. Já que nós falamos da palavra de Deus, segundo tema, liturgia. Eu já disse para vocês que para a nossa saúde espiritual é necessário que nós saibamos dizer as coisas, dizer o nosso desejo. A liturgia é a arte do sacerdote. A liturgia é o lugar onde ele diz com o seu corpo, com os seus gestos, com sua veste, com o seu canto, com o incenso, com os símbolos, ele diz o seu amor a Deus. Com muito pesar devo constatar o seguinte: enquanto a palavra de Deus está no centro da espiritualidade da renovação carismática, deixa eu dizer uma coisa com muito pesar, mas com muita verdade: carismático não faz ideia do que seja liturgia. A renovação carismática é uma coisa pavorosa em termos de liturgia. Por quê? Porque nós temos a tendência de trazer tudo o que nós fazemos nos grupos de oração para dentro da missa. E é um desastre. Porque a missa é uma linguagem diferente do grupo de oração. Eu não estou criticando o grupo de oração, mas o grupo de oração deve permanecer grupo de oração. E a missa deve permanecer liturgia, porque a liturgia é a linguagem dos séculos da igreja. E nós precisamos aprender isto. Problema. O problema não foi criado pela renovação carismática. O problema foi criado pelos próprios conservadores dentro da Igreja Católica. Por quê? Porque liturgia dentro da Igreja Católica, pelo menos nos últimos 5 séculos, foi o quê? Foi rubrica, foi lei, foi juridicismo. Faz-se o sinal da cruz. Então o padre fazia um sinal da cruz mecânico. Um amigo meu que entende muito liturgia, nós fomos a uma grande missa que teve lá na Basílica de São Paulo, fora dos muros, em Roma. Era a missa de uma congregação religiosa. Não vou citar o pecador, só vou citar o pecado. Uma grande congregação religiosa, uma grande concelebração, etc e tal, com o superior deles. Em cima do altar, um arranjo de flores do tamanho de um bonde. E atrás daquele arranjo de flores de 0,5 metro, 2 velhinhas de 30 centímetros, escondidas atrás do arranjo,
Aí o meu amigo me cutucou assim e disse: tá vendo aquelas velinhas ali? Tô vendo. Porque nós estávamos do lado do altar, né? Então dava para ver a vela. Porque o povo que estava na frente do altar não via a vela. Tá vendo aquelas duas velinhas ali? Sabe como é que chama aquele tipo de vela ali? Como? Velinha jurídica. É a velinha jurídica. Ela tem que estar lá porque o direito diz que tem que estar lá. Mas ela não significa absolutamente nada. Gente, nesse ponto, se nós quisermos dar rosto à liturgia da renovação carismática, nós precisamos entrar na escola dos nossos irmãozinhos do Oriente cristão. E aí eu esqueci um livro que eu tinha aqui. Vem cá, Felipe. Temos que entrar na escola do Oriente cristão. Por quê? Porque os nossos irmãos ortodoxos bebem liturgia. E a vida litúrgica e espiritual, para eles, não são duas vidas separadas. Eles bebem da liturgia. Então vejam só, gente. É importante que nós saibamos dizer a liturgia e ter uma visão da liturgia que não seja protestante. Por quê? Protestante não faz ideia do que seja liturgia. Para protestante, por que é que eles congregam? Eles congregam para aprender. Tudo no culto protestante está voltado para a pedagogia. Então, é uma grande sala de aula. Só falta o quadro negro e o guarda-pó do professor. Mas é a grande história de você fazer uma liturgia para ensinar coisa. Gente, os símbolos na liturgia não são para ensinar. Eles são para dizer a Deus. Em primeiro lugar, se o povo entende, melhor. Mas se o povo não entende, paciência, depois haja uma catequese mistagógica. Mas a catequese mistagógica não tem que ser feita durante a liturgia o tempo todo, porque isso vira uma verborreia que não tem tamanho. As nossas celebrações litúrgicas são celebrações ansiosas por dizer. Elas querem dizer tudo. Agora o padre vai colocar a gotinha de água no cálice, que significa não sei o que, etc e tal. Larga a mão, a gota d'água no cálice. Deixa ela em paz, deixa a gota cair, sem precisar ser traumatizada por uma série de explicações. Porque a gotinha tem até medo de sair da galheta. Tal é a responsabilidade dela. Quando não fazem uma mistagogia balofa, sem sentido, como o sábio comentarista litúrgico que, vendo o bispo que na hora da preparação das ofertas vai lavar as mãos, diz: agora o senhor bispo lava as mãos recordando o gesto de Pôncio Pilatos. Gente, a nossa liturgia, a liturgia não pode perder o ritmo. A liturgia não pode perder o ritmo, ela tem que ser devagar. Mas não pode quebrar o ritmo. Por exemplo, tem uma instituição apostólica, porque tamanha obediência só pode ser instituição apostólica. Uma instituição apostólica no Brasil chamado comentário antes da leitura. Quem é responsável pela liturgia de hoje? É a coordenação? Por favor, não faça comentários antes das leituras. Tenho nada contra. Mas parece que é uma instituição, uma coisa que, se não tiver comentário nessa leitura, a missa é inválida. Gente, guardem o silêncio.
Ouçam a leitura que ela já fala por si, ela não precisa das suas palavras brilhantes. Entende? Deixa a leitura falar. Façam um belo silêncio depois da primeira leitura e deixa a palavra de Deus cair no seu coração. Deixa de ansiedade de querer falar, de explicar tudo, porque tem que compreender tudo, porque se não compreender tudo. Nós temos que ter a mística de ver o invisível nas nossas celebrações litúrgicas. Nós temos que saber que nós estamos ali concelebrando com os anjos. Nós temos que sentir isso no nosso coração, mesmo que a adrenalina não sinta isso. Mas no nosso coração nós temos que saber. Nós somos latinos. Eu amo ser latino. Mas eu tenho uma convicção profunda, que para nós sermos equilibrados como igreja, nós precisamos respirar com 2 pulmões. Esses 2 pulmões significa a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente. Essa frase dos 2 pulmões não é minha. João Paulo II já cansou de repetir, o padre Yves Congar já disse antes dele, e um grande teólogo russo disse antes dele ainda. A igreja precisa de 2 pulmões. Mas a igreja que precisa de 2 pulmões significa o seguinte: nós precisamos do Oriente para sermos equilibrados e eles precisam de nós. A igreja do Oriente vai mal porque nos deixou e nós vamos mal porque deixamos o Oriente. Infelizmente aqui no Brasil nós não temos orientais suficientes para nos provocar, nós teríamos que traduzir muito mais os livros do Oriente. Eu vou ler para vocês uma pérola preciosa da liturgia do Oriente. Trata-se da Divina Liturgia no rito bizantino eslavo. Eu, quando morava em Roma, todos os domingos, como seminarista, eu tinha que ir à missa, né? Geralmente, um bom cristão tem que ir à missa. E eu ia, no Colégio Pio Brasileiro não havia missa, eu ia no Russicum, colégio de rito russo, na Igreja Católica, missa católica. Os orientais não são não católicos, eles são católicos, só que orientais. E participava da Divina Liturgia com eles, comungava, e essa era a minha missa dominical. E eu conheço bastante bem até a liturgia bizantina, embora, repito, sou muito contente de ser latino. Mas eu sei apreciar a riqueza que eles têm e nós não temos. Como sei também apreciar a riqueza que nós temos e eles não têm. Pois bem, na liturgia bizantina, vejam só, quando termina a parte da liturgia da palavra, o diácono vai e despede os catecúmenos. Fora catecúmenos, catecúmenos fora, saiam todos os catecúmenos. E nós, que ficamos aqui, insistentemente oremos ao Senhor. Os catecúmenos saem. É claro que hoje em dia tem muito pouco catecúmeno, mas os catecúmenos sairiam. Na igreja antiga, acontecia nessa hora que as portas eram fechadas. E só ficam agora para a liturgia. Do ofertório para frente, só ficam os iniciados. Os que sabem o que são aqueles divinos mistérios que irão iniciar. E então, depois disso, tem uma pequena ladainha, chamada ladainha dos fiéis, mas aí vem a grande entrada, que seria a procissão das ofertas para nós. A procissão das oferendas. Durante esta procissão, aqui é que eu quero colocar, durante essa procissão, o coro canta. Santo Deus, né? Não, perdão, estou fora do... O coro canta o hino querúbico, chamado hino querúbico, que diz o seguinte, o coro vai cantando isso, né? Ige queruvime. Eles dizem assim, nós que misticamente representamos os querubins e cantamos o hino 3 vezes santos à Trindade vivificante, afastemos de nós todo pensamento mundano. O povo, esse é o canto do ofertório.
em que o povo ouve uma exortação e sabe que eles estão lá concelebrando com os anjos. O povo sabe que eles estão ali misticamente representando os anjos, que irão acolher o Senhor que vai chegar e que vem escoltado pelos anjos. O canto continua dizendo assim: para que possamos, então afastemos todo o pensamento carnal, humano, no sentido aqui carnal e humano quer dizer pecaminoso, e não humano no sentido verdadeiro da palavra, para que possamos receber o Rei do Universo, invisivelmente escoltado por legiões de anjos. Aleluia, aleluia, aleluia. Gente, primeiro que o canto é solene, ele é meditativo, ele nos leva a entrar nesse clima de que nós somos lá, estamos com os anjos, e os anjos vêm escoltando Jesus que chega na celebração eucarística. E aí vem a oração do sacerdote. Olha só que oração. Isso é um padre antes de ir para o altar celebrar a preparação das ofertas. Nenhum dos que estão presos pelos desejos ou paixões da carne é digno de vir a ti, Senhor, aproximar-se de ti e servir-te, ó Rei da Glória. Pois servir-te é uma função grande e temível, mesmo para os poderes celestes. E contudo, no teu grande e incomensurável amor pelos homens, sem que a tua natureza tenha sido alterada e nem modificada, te fizeste homem e nosso pontífice. Como soberano de todos, confiaste-nos o mistério desse sacrifício litúrgico e incruento. Só tu és o único Senhor e Deus nosso que reinais sobre a terra e o céu. Os querubins te servem de trono. Tu és o Senhor dos serafins, o Rei de Israel. Só tu és santo e repousas no santuário entre os santos. Rogo, pois, olha só agora, presta atenção com essa oração sacerdotal. Rogo, pois, a ti que és bom e misericordioso, volvas o teu olhar para mim, pecador e teu indigno servo. Purifica minha alma e meu coração de toda maldade, e tendo-me revestido pela graça do sacerdócio, pelo poder do Espírito Santo, torna-me digno de me aproximar de teu santo altar e consagrar o teu corpo santo e imaculado e teu sangue precioso. De cabeça inclinada, peço-te, Senhor, não afastes de mim a tua face, nem me separes do número de teus servidores, mas permite a mim, pecador e teu indigno servo, de te oferecer esses dons. Pois és tu que ofereces e és oferecido, recebes e és distribuído, ó Cristo nosso Deus, e nós te glorificamos com teu Pai eterno e com o bom e vivificante Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Estou dando um exemplo. Um exemplo de consciência do que é que nós vamos fazer. Porque, vejam, gente, as nossas missas estão tão explicadas que o mistério sumiu. Você tem que explicar tudo, você tem que entender tudo, tudo tem que ser visível, tudo tem que ser claro, a gente tem que enxergar tudo e não tem mais mistério. Não tem mais mistério. Mas é necessário que nós saibamos que o que acontece na sagrada celebração da Eucaristia é muito mais invisível do que visível. E este clima é colocado pelo presidente, não adianta. Se o presidente se aproxima do altar, como quem sobe ao quadro negro numa sala de aula,
Então nada funciona. Vem lá, hora do ofertório, aí traz um cartaz. Quer dizer, é uma pulsão, uma necessidade de falar, cartaz, e não sei o quê, e traz a enxada, e traz o arame farpado, e traz a panela, né? E traz não sei o quê. Vejam, gente, aqui a minha dificuldade, prestem atenção, a minha dificuldade não é com a panela, a minha dificuldade não é com a enxada, porque tudo isso pode ser feito com muita sacralidade. A minha dificuldade é a falta de sacralidade, de levar uma coisa pedagógica somente. É para ensinar. Entenderam? Só para ensinar. Essa sofreguidão, essa necessidade de ensinar e de dizer e de falar o tempo todo na missa. Nossas missas não têm silêncio. Um padre francês, amigo meu, de uma comunidade carismática, Chemeneuf, ele veio a Cuiabá. Ele, quando veio a Cuiabá, ele veio para pregar para Shalom, lá em Fortaleza. Mas disse, não, antes eu tenho que ir a Cuiabá. E todo mundo olhava para ele assim, com os olhos esbugalhados, e dizia, o que você vai fazer em Cuiabá? Aquele fim de mundo. Ah, que eu conheço um amigo lá, vou lá. Então foi a Cuiabá. E ele celebrou uma missa para a renovação lá em Cuiabá. Eu celebrei a missa, né? E ele pregou, eu traduzia. E no final da missa ele disse, é impressionante. Eles não fizeram silêncio por meio segundo. Meio segundo. Como que consegue celebrar missa assim? Depois da oremos, não tem silêncio depois do oremos. Primeira leitura, não tem silêncio depois da primeira leitura. Terminou a pregação, não tem silêncio depois da pregação. Terminou a comunhão, não tem silêncio depois da comunhão. Tal é a situação que um padre brasileiro foi numa concelebração do Dia Mundial da Juventude com o Papa, em Paris. O Papa, prions le Seigneur, oremos. E fez silêncio. Como o Papa já estava meio combalido com a saúde dele, né? O padre viu aquele silêncio e disse, o Papa passou mal. O Papa está passando mal. Ele não continua, cadê? Ele parou a oração. O Papa está... Gente, o Papa está rezando, deixa o homem rezar. Então nós precisamos aprender na escola dos nossos irmãos orientais um pouco de espiritualidade litúrgica. Mas espiritualidade litúrgica não é liturgicismo, entenderam? Porque cuidado com os liturgistas ocidentais. Você sabe qual é a diferença entre um liturgista e um terrorista? Com o terrorista dá para negociar. Eu não estou dizendo que as nossas missas precisam ser quadradinhas, entenderam? As missas não precisam ser quadradinhas. As missas podem ser um pouquinho mais redondinhas, mas nós temos que entender que a linguagem litúrgica não é a linguagem do grupo de oração. E nós temos que aprender aquela língua chamada língua litúrgica, se nós quisermos dar vida àquele negócio ali. Porque, gente, vocês vão ver quanto da nossa energia de padres vai ser despendida na celebração litúrgica. Muito do nosso tempo vai ser gasto na celebração da liturgia. E se aquilo não for vida para nós estamos lascados, estamos perdidos. Se aquilo não for espiritualidade para nós estamos perdidos. Se nós não formos capazes de celebrar missa, é claro que tem o nosso dia de crise também, mas se regularmente no nosso dia a dia nós não nos sentirmos bem de estar no altar, entendem?
e de rezar, de tocar o invisível no altar. Mas é necessário que haja esse clima de mistério, clima místico. Compreendem? Na liturgia. Na liturgia. Não o clima da rubrica. Por exemplo, vou dar um exemplo de diferença. Quer ver? O rubricista, quadradão, chega na frente do altar. O que é que foi aquilo? Aquilo foi uma inclinação jurídica. Mais rápido possível, menor possível e mais econômico possível. Outra coisa é quando você vê que a pessoa está rezando com o corpo dela. Quando você chega na frente do altar e faz uma inclinação. E pode ser que você não esteja nem pensando em nada, mas o seu corpo rezou. O seu corpo rezou. Sua cabeça pode nem estar rezando, mas o seu corpo rezou. Isso é antropológico, isso é completo. Compreendem? Oração. Que coisa extraordinária poder fazer um sinal da cruz. Orante. Mas o nosso sinal da cruz não é orante. O nosso sinal da cruz muitas vezes é o câmbio desligo, né? É a permissão para iniciar e para terminar a oração. Mas não é um gesto orante. Quando o padre beija o altar, por exemplo, na liturgia maronita, o padre se despede do altar no final da celebração. Ele diz assim: permanece em paz, santo altar de Deus. Quando é que um padre ocidental fala com o altar? Ele se despede e diz: permanece em paz, santo altar de Deus. Não sei se me será concedido de celebrar novamente sobre ti. Porém, diante do altar celeste, quando um dia me apresentar diante de vós, Senhor, tende piedade de mim. Que coisa, gente! Que coisa! Mas é uma língua, a liturgia é uma língua que os orientais sabem falar e que nós ocidentais, mais ou menos. Para os orientais veem a nossa missa assim, e eles têm uma sensação de indigência ritual. Ou seja, indigência, quer dizer, aquele negócio é muito pouco. Tem pouco rito, tem pouco gesto, tem pouca linguagem, né? Por exemplo, eles não sabem celebrar missa sem incenso. Para nós, incenso é só quando tem grande solenidade, etc e tal. Pois lá no seminário não tem missa dominical sem incenso. Nós só celebramos no domingo com incenso. O que é que eu faço? Eu não preciso inventar. Eu pego a liturgia como ela é. Por exemplo, missa dominical. Toda missa dominical tem aspersão. Sempre. Sempre. Toda missa tem procissão do Evangelho. Mas, gente, procissão do Evangelho. Eu não sei onde é que estão os liturgistas desse país que inventaram essa famosa entrada da Bíblia. Vamos agora acolher a palavra de Deus, né? Tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô. Entra uma menininha com um bustiezinho, uma sainha já no EPA. Tem um padre amigo meu que hoje já é bispo, tinha um desses rapazinhos assim bem floridos, alegres, que era metido à liturgia, gostava de liturgia.
Aí ele fez uma dessas procissões de entrada da palavra com as meninas muito mal vestidinhas e pouco vestidas, e o padre presidindo. Do meu lado ele me cutucou, disse assim: esse filho da mãe não sente nada e faz a gente ver essas coisas. A gente que tem que suportar. Gente, um mínimo de sacralidade. Eu não sou tão conservador. Eu não sou tão conservador que eu seja contra as inovações. Não é isso. Por exemplo, nós fizemos lá em Cuiabá uma missa que no ofertório entrava um grupo de pessoas, uma música de ofertório, assim, sabe, dessas músicas lentas, mas solenes, que dão ideia de caminhada. E o grupo entrava com ofertas, mas ofertas verdadeiras, tá bom? Ofertas verdadeiras, não é? Vamos entrar com o violão, depois ele leva o violão de volta para a casa dele. Não, você vai ofertar um violão, então de fato seja uma verdade. Um violão está sendo dado para a comunidade. Entendem? É oferta. Que oferta é essa que você pega, põe debaixo do braço e leva de volta para casa? Então, nós trouxemos lá, no ofertório tinha um belo pacu assado. Pacu é um peixe, para quem não sabe. Um belo pacu assado, que entrou em ofertório, e é claro que depois foi o jantar no seminário, né? Mas eles entraram com túnicas coloridas, desses morcegões assim, túnicas coloridas, cada um carregando uma oferta, entrando e fazendo e dançando solenemente. Você via que era uma dança orante, porque esse é o problema das nossas danças hoje em dia, é showzinho. Faz o showzinho lá na frente, todo mundo aplaude, é espetáculo. Mas não é oração. A liturgia é oração. Eles entraram com uma solenidade que você via os anjos entrando juntos, trazendo Cristo. E eles faziam gestos de oferta. Paravam, voltavam para um lado, mostrava para o povo, olhava para o outro lado, mostrava para o povo e seguia em procissão, e aquela procissão solene, com duas meninas fazendo gestos de dança na frente, mas você via uma dança orante. O problema dos nossos coreógrafos litúrgicos é que, me desculpem, parece que não rezam aquilo que coreografam. É, novamente, a necessidade, a compulsão de falar. Então fazem gestinhos. Eu oro, eu amo, eu não sei o que, etc e tal, fazem gestinhos para significar a palavra, mas não está rezando, não é orante, não eleva para Deus. Então, a linguagem litúrgica é uma linguagem difícil, é uma linguagem exigente, e se a gente não sabe essa linguagem, é melhor não inventar, é melhor seguir aquilo que já está feito, e saber, e fazer. Eu pergunto, gente, teve coisa mais bonita no mundo do que o lucernário que nós fizemos aqui? Foi ou não foi bonito? Litúrgico até o fim. Até o fim. É outra forma de rezar a liturgia. Não é que a gente não tem que pegar tudo e colocar tudo no molde da renovação. Entendem? Existem outras formas de rezar. E a liturgia é uma delas, e nós padres temos que aprender essa forma litúrgica de rezar. Depois você faz seu grupo de oração, depois você dá cambalhota, faz o que quiser. Entendem? Mas essa é a minha opinião. Sei que muita gente discorda. Respeito, ninguém é obrigado a concordar comigo, mas infelizmente quem está com o microfone na mão aqui sou eu, então tenha paciência e ouça.
Faltam 12 minutos. Faltam 12 minutos. Brevemente, com relação à mulher. Gente, a mulher é um dom de Deus para o mundo. É um presente de Deus. A mulher é maravilhosa. E não quer dizer isto que a mulher deva ser ordenada padre. Porque já dizia o cardeal Journet. O cardeal Journet dizia assim, olha, se o sacerdócio é uma honra, então nós precisamos dar essa honra à mulher. Mas se o sacerdócio é um serviço, o serviço pode ser variado. Tem gente que faz um serviço, tem gente que faz outro serviço. Então, não adianta nós pegarmos o sacerdócio masculino e entregarmos para a mulher. Nós temos que estudar a mulher, amar a mulher como ela é e perguntar: qual o sacerdócio que a mulher tem para oferecer à igreja? E dentro da teologia trinitária, como é que eu vejo a mulher? Primeiro, a fonte da Trindade é o Pai. O Pai, segundo os santos padres, e segundo São João, não somente os santos padres, enviou neste mundo 2 paráclitos. Como diz Santo Irineu, como se fossem 2 mãos, 2 braços, que são enviados ao mundo para nos abraçar. É o Filho e o Espírito. Então, no mundo são enviados os 2 paráclitos, o Filho e o Espírito. O Filho, ele é mais visível, porque ele se encarnou, é evidente. E o Espírito é mais invisível. O Filho se encarnou no sexo masculino. Ele redimiu a humanidade inteira, homem e mulher, mas se encarnou no sexo masculino. E o Espírito, na sua raiz hebraica, é feminino. Ruach, a brisa. É uma palavra feminina. Então o Espírito, existe uma coisa interessante, que assim como o sacerdócio é mais visível e mais masculino, a vida carismática, a vida no Espírito, é mais invisível e mais feminino. É interessante isso. Os homens só conseguem ser grandes místicos se eles se reconciliarem com o seu lado feminino. Nenhum brucutu é místico. Não conheço. Você conhece algum brucutu místico? Não tem. O homem só é místico quando ele se reconcilia com o seu lado feminino. Então quer dizer o seguinte, que o sacerdócio que a mulher tem para oferecer à igreja é um sacerdócio mais invisível. Enquanto o sacerdócio do homem é mais visível. O padre Garrigue, um padre dominicano francês, teólogo, especialista nos santos padres, eu acho que foi feito bispo, não sei, nem me lembro. Ele diz o seguinte, é interessante, assim como, podem rir se quiserem, mas é profundo, assim como os órgãos sexuais masculinos são mais externos e os órgãos sexuais femininos são mais internos, parece que isso descreve um pouco a personalidade do homem e da mulher. O homem parece que ele está condenado a uma superficialidade e a uma exterioridade.
E a mulher, parece que ela está condenada também a uma interioridade escondida. Para o homem isso significa uma fragilidade tremenda, porque nós somos tanques de guerra por fora e gelatina por dentro. Enquanto a mulher é gelatina por fora e tanque de guerra no coração. Tanque de guerra por dentro. Elas são ferozes. Gente, basta ver a grandeza das mulheres. Você vê, por exemplo, um homem. O homem fica doente. Primeira coisa, ele faz de conta que não está doente. Porque ele não consegue encarar a realidade que ele está doente. Então ele faz de conta que está doente. E ele vai trabalhar. Quando ele vê que não adianta, que ele está doente mesmo, que não tem jeito, aí ele cai na cama, eu quero mamãe. Aí ele só pensa em morte, só pensa, ai meu Deus. O bulldozer implode, entendem? Aquele prédio, aquela muralha implode. A mulher fica doente, ela cuida da casa, das crianças, lava, passa a roupa, arruma tudo e está doente. E está lá, inteirona. Está doente. E ela sabe, e reclama, e fala. E fala aquele trem. E diz, porque eu estou doente, porque ninguém liga, não sei o quê, e está trabalhando. Porque ninguém liga para mim, porque ninguém olha para mim, e ninguém vê que eu estou doente, ninguém vem me ajudar aqui. Olha aqui, eu estou doente, eu estou sofrendo, eu estou não sei o quê, etc e tal, e fala. Mas tem uma fibra invejável. As mulheres são uns monumentos espirituais. Quem dera nós homens tivéssemos 1/10 da fibra dessas santas mulheres. Agora, o problema do movimento feminista é que eles querem fazer uma caricatura, ou seja, querem fazer das mulheres homens horrorosos. Fica uma coisa feia demais, gente. Entendeu? Fica uma coisa feia demais querer fazer da mulher, não querer explorar a riqueza do feminino. Nós homens precisamos da riqueza do feminino e as mulheres precisam da riqueza do masculino, não tem dúvida nenhuma. Mas trata-se sempre de integração e nunca de apropriação. Eu posso crescer integrando o meu lado feminino, mas eu jamais serei feminino. O padre Jean-Yves Leloup, alguns dizem, né? Jean-Yves Leloup é um padre, ele é ex-dominicano, depois virou ortodoxo, casou, é uma confusão a vida dele. Mas ele tem uma virtude que eu admiro muito, a parresia. Ele tem a liberdade da palavra, ele fala. O cara é bocudo mesmo. E ele diz o seguinte: atenção, olha que frase. Integrar, reconciliar-se com o feminino, que os homens se reconciliem com o seu feminino, é o único caminho de livrar a igreja dos efeminados, com e sem mitra. É bocudo, né? Ele falou o que você pensou, mas não teve coragem de dizer, né? Mas olhem a sabedoria. Integrar o feminino. Se eu integro o meu feminino, eu não fico efeminado, muito pelo contrário, eu me torno um homem mais inteiro. Se eu ando nesse mundo reconciliado e sabendo, eu nasci também de uma mulher, eu tenho um pedaço de mulher em mim, é verdade, eu tenho tantas virtudes bonitas da minha mãe e eu não posso negá-las. Eu tenho dons preciosos do feminino. E outra coisa, vocês só serão bons padres se se reconciliarem com o feminino dentro de vocês. Por quê? Porque quem foi que disse para o menino que ele gosta de carrinho, que ele gosta de soldadinho? E quem foi que disse para a menina que ela gosta de boneca? Já nasce assim. Por quê? Porque nós somos diferentes, são duas áreas do cérebro diferentes. Duas áreas diferentes do cérebro. Enquanto a mulher é uma área do cérebro
aqui na frente, ó, elas desenvolvem mais o lobo frontal, que é mais voltado para a pessoa, para a emoção, para o relacionamento emocional. Nós desenvolvemos os lobos temporais, aqui, ó, do lado na orelha, que é mais sistematizador e matemático. Você pega e deixa lá uma bonequinha, carrinhos, e deixa um menino escolher. O menino, naturalmente, ele pega e coloca os carrinhos tudo em filinha assim, um atrás do outro. Ele organiza, ele sistematiza. É por isso que os homens geralmente se dão melhor na vida empresarial. Aí depois ele vem com um caminhão e passa por cima de tudo. Pá! Estraçalha. Você dá a mesma coisa para uma menina, a menina pega o bebê e diz, olha, ele está chorando, está precisando mamar, está precisando, ela está triste hoje, não sei o que, etc e tal. E tem toda uma preocupação emocional e psicológica com a criança, com a boneca. O menino pega a boneca e quebra a cabeça. Pum! Que era o que eu fazia com as bonecas da minha irmã. Ela me odiava. Quando eu tinha 3 anos de idade, de tanto quebrar as bonecas dela, ela astutamente bolou a vingança. Ela pegou uma tábua e nós começamos a brincar de escorregador. Aí ela passou sabão na tábua e disse, olha, vai de cabeça que é legal. E o idiota foi. Perdi o dente da frente. Fiquei banguelo até os 7 anos de idade. As mulheres são assim. Gente, vejam só. Vejam a riqueza do feminino. E nós precisamos aceitar o nosso feminino. Por quê? Por quê? Porque nós vamos lidar com gente. E gente, nós precisamos de sensibilidade. E isso é próprio do lobo frontal aqui. Se você não desenvolver, e se você não se integrar, se reconciliar com o seu lado feminino, você vai ser um péssimo padre. Porque você vai atender as pessoas como se fossem máquinas. Você vai usar só a parte masculina do seu cérebro para atender as pessoas. Você vai ser um grande administrador. Sua paróquia vai ser uma empresa. Mas as pessoas vão continuar sem pastor. Sem alguém que se importe por elas.